vamos dar continuidade às nossas aulas virtuais, às nossas videoaulas. Nosso tema de hoje é o empregador. Vamos estudar essa figura tão polêmica que é o empregador. Para fazer o estudo do empregador, vamos utilizar o artigo 2º da CLT. É o artigo 2º da CLT estruturado em 3 partes. Primeiro a gente vai falar do empregador clássico, depois a gente vai falar dos empregadores por equiparação e ao final a gente vai encerrar com o grupo econômico. Toda essa estrutura está prevista no artigo 2º da CLT. Então você que começou a assistir esse vídeo agora, pausa aí um pouquinho, vai lá, pega a sua CLT ou então abre o celular, abre o computador e deixa ele paradinho no artigo 2º da CLT, que é o nosso assunto de hoje. Antes disso, inscreva-se no meu canal, dá um like, vamos lá falar sobre esse empregador. Então, gente, para efeitos da relação de emprego, o empregador é aquela pessoa que assume os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviços. Para efeitos exclusivos da relação de emprego, o conceito que a CLT traz de empregador é essa. E aqui a gente tem uma importante crítica a fazer. Por quê? A CLT conceitua o empregador da seguinte maneira: empregador é a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviços. E aqui a gente tem a nossa primeira crítica. Esse artigo é muito criticado pela sua atecnia. Por quê? Porque ele associa a figura do empregador à simples figura da empresa. E vimos que a empresa, pela nossa estrutura, pelo nosso ordenamento jurídico, a empresa ela não é um sujeito de direitos, a empresa não tem personalidade jurídica. O artigo 966 lá do Código Civil faz essa conceituação através da figura do empresário. E o empresário tanto pode ser pessoa física quanto pode ser pessoa jurídica. O Código Civil faz esse enquadramento através da atividade desempenhada, que, regra geral, é uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens. Então, a primeira crítica é essa adoção pela CLT unicamente da teoria da empresa, destoando completamente do nosso ordenamento jurídico que adota a teoria da atividade do empregador. Então, a primeira crítica que a gente faz é essa, que a CLT relaciona empregador à empresa. Se fôssemos utilizar esse conceito pura e simplesmente, por exemplo, a gente não poderia ter a figura do empregador doméstico. Já que o empregador doméstico é uma pessoa física, ele não poderia ser empregador para os fins do artigo 2º caput da CLT, porque o artigo 2º caput da CLT diz que é empregador apenas aquele que é empresa. Se eu sou pessoa física, empregador doméstico, não poderia ser empregador. Então, a gente vê a tecnia desse artigo. Além disso, condomínio, por exemplo, também não poderia ser empregador. Condomínios são entes despersonalizados. À medida que o artigo 2º caput da CLT diz que empregador é empresa, ele não engloba os entes despersonalizados. Então, a crítica feita a esse artigo é pela adoção da teoria da empresa, que é uma teoria completamente ultrapassada, que relaciona o empregador à empresa. Se a gente for considerar literalmente esse conceito, não poderíamos ter empregador pessoa física, nem entes despersonalizados. E isso destoa completamente das nossas relações laborais. Temos sim empregador pessoa física, como empregador doméstico, e temos os condomínios aí que a gente vai ver ainda na aula de hoje, que é um empregador como outro qualquer, certo? Então, o primeiro conceito que a gente traz de empregador é o conceito do artigo 2º caput, que traz o empregador como conceito clássico.
Empregador é todo aquele, e aí a gente faz uma aplicação sistemática, pessoa física ou jurídica, não precisa ser empresa formalizada para efeito da relação jurídica para ser empregador. Então, empregador é todo aquele, pessoa física ou jurídica, entes despersonalizados, mas a característica mais importante não é o seu enquadramento, é o que vem a seguir, que assume os riscos da atividade econômica, admite e assalaria e dirige a prestação de serviço. Toda vez que eu, sendo pessoa jurídica, sendo empresa informal, pequeno negócio, uma sociedade limitada, um empresário individual, toda vez que eu chamo alguém para trabalhar comigo, pago essa pessoa, dirijo essa prestação de serviço, dou ordens, é um trabalho subordinado, eu já me enquadro na figura do empregador. Então, empregador para o nosso conceito clássico é esse. Toda pessoa, seja ela física ou jurídica, que a gente faz essa ampliação sistemática, que admite, assalaria e dirige a prestação de serviço. Se enquadrou em qualquer uma dessas atividades, é empregador, lembrando que também tem que assumir os riscos da atividade, senão ele se caracteriza como um empresário, como um autônomo. A gente está falando de empregador, aquele que tem empregados ao seu dispor, certo? Então, a nossa primeira parte do estudo de empregador é essa. Conceito clássico, previsto onde? Artigo 2º, caput da CLT. Empregador é toda pessoa física ou jurídica, a gente vai ver um pouquinho mais para baixo, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviço. Enquadrou em qualquer um deles, eu tenho a figura do empregador. E, continuando o estudo do nosso artigo 2º, vamos para o parágrafo 1º. No caput, eu tenho a figura do empregador clássico. No parágrafo 1º, eu tenho uma figura do empregador por equiparação. E aqui a gente já faz uma vinculação com o que a gente acabou de falar. Se a CLT não adotasse a teoria da empresa, eu nem precisaria ter a figura do empregador por equiparação. O que vem a ser esse empregador por equiparação? São entes, são pessoas que não se enquadram no conceito clássico de empresa. Por exemplo, eu sou uma ONG, eu posso ser empregador? Eu sou uma associação civil, eu sou uma entidade filantrópica, eu posso ser empregador, já que eu não sou uma empresa que tem finalidade lucrativa? Sim, pelo artigo 2º, parágrafo 1º, quando traz essa figura do empregador por equiparação, é justamente para enquadrar essas pessoas que não têm a finalidade econômica, que não estão constituídas como forma de empresa. Se a gente não adotasse essa teoria da empresa, a gente nem precisaria ter esse parágrafo 1º, concordam? Mas, para estruturar o nosso sistema lá da CLT, no caput eu tenho um empregador clássico, que é a empresa, e no parágrafo 1º eu tenho o empregador por equiparação, que são todas as outras figuras que eu não consigo encaixar no conceito clássico de empresa, mas que assume o risco do negócio, admite, assalaria e dirige a prestação de serviço. Quem são essas pessoas? Nos termos lá do artigo 1º, vamos acompanhar? Profissionais liberais, por exemplo, eu sou um advogado e quero contratar uma secretária, então, se eu não me enquadro no conceito clássico, porque eu não sou empresa, eu sou um profissional liberal, mas eu me enquadro no empregador por equiparação. Então, a gente tem profissional liberal, instituições de beneficência, entidades sem fins lucrativos ou qualquer outra entidade que admite trabalhador como empregado, admite, assalaria e dirige a prestação de serviço. Então, eu enquadro todas as outras figuras que se encaixam no comando do artigo e que não têm a constituição de empresa como empregador por equiparação. Gente, contudo, essa distinção é exclusiva para a relação de emprego. Eu não tenho essa vinculação de empregador por equiparação para outros poderes. Isso não vincula a administração pública, isso não vincula o recolhimento de impostos, isso não vincula as outras atividades que essa pessoa vai fazer.
para efeito exclusivo da relação de emprego, esse profissional liberal, essa instituição de beneficência, essa associação recreativa é um empregador. Para outras relações, a gente não tem esse enquadramento. A CLT é clara ao fazer a distinção entre que empregador por equiparação é para efeitos exclusivos da relação de emprego, certo? E aqui vale a pena a gente estudar algumas pessoas, algumas relações aí do empregador por equiparação que tem um grau de diferenciação, que tem peculiaridades. A primeira delas são os partidos políticos. Partido político pode ser empregador? Sim. Partido político pode ser empregador, exceto para aquelas pessoas que desempenham uma atividade fim, para os cabos eleitorais, para aquelas pessoas que fazem a campanha diretamente. O artigo 100 da Lei 9.504 de 97, com alterações da Lei 13.165 de 2015, permite que o partido político seja empregador, contudo, exclui os cabos eleitorais e aquelas pessoas que participam diretamente da campanha. Essas pessoas não formam vínculo de emprego nem com partido político, nem com candidato. A ideia é que essas pessoas se engajam por ideologia, porque compactuam com as ideias do partido, porque tem um caráter aí muito maior do que o vínculo de emprego. Então, para essas pessoas que são os cabos eleitorais, as pessoas que fazem campanha diretamente em nome do candidato, a gente não tem vínculo de emprego. A associação é ideológica. Se associaram, prestam esse serviço voluntariamente porque acreditam na causa do partido ou do candidato. Para todas as outras pessoas que estão envolvidas na campanha ou atividade do partido, sim, aí a gente tem um empregado clássico, porque o partido político, nessa situação, pode ser enquadrado sim por empregador por equiparação, certo? Apesar de ser uma entidade sem fins lucrativos, e aí a gente encaixa lá perfeitamente, não encaixa no CAPT, mas encaixa no parágrafo 1º do artigo 2º. Além do partido político, a gente tem outra figura que a gente precisa salientar, que são os condomínios. Gente, condomínio é empregador por equiparação. Por quê? Condomínio é ente despersonalizado, entidade sem fins lucrativos. E a gente não encaixa no CAPT, mas encaixa no parágrafo 1º, é empregador por equiparação. E aqui a gente tem uma ressalva. Os empregados de condomínio, quando o condomínio faz uma contratação direta, esses empregados não são considerados empregados domésticos. Apesar do condomínio ser um ente despersonalizado, não se enquadraria no conceito de empresa, esses empregados foram excluídos expressamente pela lei como empregados domésticos. Então, os serventes, os porteiros, os zeladores, seguranças de condomínio, eles são empregados comuns, eles não são empregados domésticos, desde que eles atuem no âmbito do condomínio. A prestação de serviço seja coletiva para o condomínio e não para um morador especial. Se for para um morador especial, aí sim a gente cai na figura do empregado doméstico. Mas se essa prestação de serviços for para o âmbito coletivo do condomínio, esses empregados, por exclusão legal, não são empregados domésticos, são empregados comuns. Então, o condomínio é empregador por equiparação. Onde está escrito isso? Condomínios, a gente tem plena exclusão pela lei, vou colocar aqui embaixo para vocês, certo? E a gente tem essa exclusão e o artigo 7º, inciso 1 lá da CLT, também já exclui essa figura aí como empregado doméstico. Então, partido político é empregador por equiparação? Sim. Condomínio é empregador por equiparação? Sim. Terceira figura especial que a gente vai falar, cartórios privatizados. E isso aqui adora cair em prova. Por quê? Porque é uma relação bastante diferenciada. Estamos falando dos cartórios privatizados e não dos cartórios públicos. Cartório público é servidor público, todas as pessoas integrantes do cartório precisam fazer concurso público pelas disposições do artigo 37, parágrafo 2º, inciso 2, que veda o ingresso do serviço público sem o concurso público. Esse não nos interessa. Estou falando dos cartórios privatizados.
Como é a relação do cartório privatizado? Cartório privatizado, primeiro de tudo, é um serviço público por delegação, certo? Só para a gente rememorar os nossos conceitos lá do direito administrativo. Quem é o servidor público do cartório privatizado? O dono do cartório, chamado de notário. O dono do cartório, que é o notário, também chamado de tabelião, esse sim fez concurso público para ingressar no cartório. Passou pelo exame de provas e títulos. Essa pessoa que é o dono do cartório, notário, tabelião, ele é o proprietário, entre aspas, porque é um serviço público por delegação do cartório. Ele não nos interessa. As relações que nos interessam são as que se desenvolvem a partir dele. Esse notário tem, por autorização do artigo 20 da Lei 8.935 de 94, autorização para contratar empregados no regime da CLT. Então, olha como é legal, olha como é bacana essa relação e olha por que ela gosta tanto de ser cobrada em prova. O dono do cartório, que é um notário, ele é um servidor público e responde para o ente público, relação que não nos interessa, pelo menos aqui do ponto de vista da CLT. Esse notário tem a possibilidade de contratar e ser o empregador dos outros empregados do cartório. Então, eu quero contratar alguém para ficar no caixa do cartório, eu quero contratar alguém para distribuir a senha do cartório, para organizar a fila, para fazer as autenticações. Lembrando que a assinatura é dele, mas a gente vê hoje em dia, né, que as pessoas fazem as autenticações e depois vão colando lá a assinatura digital com a informatização dos cartórios. É isso que acontece hoje. Então, esse notário, esse dono do cartório, ele é o empregador desses outros empregados do cartório e encaixa-se como empregador por equiparação. Todos esses empregados são regidos pela CLT e o notário é um servidor público, regido pela sua lei especial e responde ao ente público que está ele vinculado, certo? Então, o notário é empregador por equiparação. Combinado? Então, vamos lá, vamos rememorar. Artigo 2º, caput, empregador clássico, empregador é aquele que é empresa, certo? Parágrafo 1º do artigo 2º, empregadores por equiparação, profissionais liberais, instituições de beneficência, aqui eu entro ONG, aqui eu entro igrejas, por exemplo, partidos políticos, condomínio, cartórios privatizados, empregadores por equiparação. Continuando o nosso estudo do empregador, a gente vai para os artigos 2º e 3º. Artigos 2º e 3º tratam de grupo econômico. Grupo econômico é um assunto que foi objeto da reforma trabalhista. Tivemos inserções importantes quanto a esse tema com a reforma trabalhista. Quem é o grupo econômico? Grupo econômico é quando um grupo de empresas se associam para prestar uma atividade em conjunto. Por que elas se associam? Porque essa atividade pode ampliar a lucratividade dessas empresas. Para efeitos do direito do trabalho, essa associação das empresas não precisa ser formalizada. Eu não preciso constituir um grupo econômico formalizado para que ele responda como grupo perante a relação de emprego. Lembrando que essa identificação de grupo econômico é apenas para efeitos da relação de emprego, certo? Para as outras atividades a gente não usa essa categorização. Mas para nós aqui do direito do trabalho, grupo econômico é quando uma empresa, um grupo de empresas se juntam, certo? Existem duas espécies de grupo econômico, o grupo econômico hierarquizado e o grupo econômico não hierarquizado. No grupo econômico hierarquizado, eu tenho uma empresa-mãe que dá o comando do serviço, traça os planos, tudo que o grupo vai fazer. E no grupo econômico não hierarquizado, eu tenho uma relação de coordenação entre os grupos e não há uma empresa-mãe, não é alguém que mande. As empresas, elas se relacionam por laços de coordenação. Então, o que eu preciso para ser grupo econômico? Primeiro, grupo de empresas. Posso fazer grupo econômico com uma entidade sem fins lucrativos?
Sim, a CLT admite grupo econômico no modo misto, formados por empresas e outras entidades que não têm fins lucrativos. Mas o TST não admite o grupo econômico formado sem a presença de pelo menos uma empresa. Por exemplo, um grupo econômico só de pessoa física, um grupo econômico só de ONG. O TST admite o grupo econômico misto. Eu tenho uma empresa e eu tenho uma entidade de beneficência, mas a empresa está lá. Então, primeira coisa para ser grupo econômico, grupo de empresas. Grupo de empresas, não tem um grupo econômico só de uma pessoa, tá? Eu preciso de um grupo de empresas. Quantas empresas? A lei não traz limitações. A partir de 2 empresas já pode ser um grupo econômico. Como é a atividade dessas empresas? Essas empresas se juntam e tem que haver entre elas uma direção, um controle ou uma administração ou uma coordenação de umas sobre as outras. Elas se juntam para prestar um serviço melhor, para serem mais competitivas, para serem mais fortes, certo? Então, eu tenho um grupo de empresas que atuam sobre direção, controle, administração ou coordenação de umas sobre as outras. Segundo requisito para ter grupo econômico. Terceiro requisito. Eu posso ou não ter sócio comum entre essas empresas. Na verdade, a reforma trabalhista, ela trouxe essa alteração quando a gente tratou de grupo econômico. O fato de existir no grupo econômico, nas empresas que compõem o grupo econômico, sócio em comum entre as empresas, não quer dizer por si só que é um grupo econômico. Na verdade, a gente trata isso como um indício de grupo econômico, mas a gente precisa avançar nos outros elementos para identificar se realmente aquela associação, aquele grupo de empresas é de fato um grupo econômico. O fato delas ter alguns sócios em comum entre elas, por si só, não quer dizer que é grupo econômico. Então, com a reforma trabalhista, a mera identidade de sócios por si só não configura grupo econômico, certo? Então, o que eu preciso ter? Grupo de empresas que tem direção, controle ou administração. Além disso, essas empresas elas têm que trabalhar com interesse integrado, uma comunhão de interesses, uma atuação conjunta. A lei exige que essas empresas elas se juntem para se tornar mais competitiva e que a ação, a conduta dessas empresas evidencie uma atuação de uma empresa em conjunto com a outra. Como na prática eu consigo visualizar isso? Exemplo, eu sou um banco, minha atividade é bancária, mas, por exemplo, eu tenho um CNPJ, um nome específico, eu tenho um CNPJ diferente, mas dentro do meu banco, aproveitando que o cliente está ali e vai abrir uma conta, eu vendo um seguro de vida, que pertence a uma empresa que tem um CNPJ diferente do meu, um nome diferente do meu, mas pela atuação em conjunto, já que eu, na minha empresa, vendo o produto da minha empresa e vendo o produto de outra empresa, isso evidencia a atuação em conjunto, um interesse comum. Afinal, por que eu vou vender produto de outra empresa se não é uma atuação em conjunto? O que eu vou ganhar com isso? Na verdade, quando eu me junto em grupo com empresas, eu ganho competitividade, eu consigo dominar o mercado, eu consigo ter uma atividade que amplie a minha atuação no mercado. Então, essa atuação em conjunto é evidenciada exatamente por isso. Eu sou um banco, minha atividade é abrir contas, mas eu vendo seguro de vida, seguro mulher, seguro de carro, seguro dentário, seguro odontológico. Eu vendo produtos de outras empresas. Isso evidenciaria uma atuação conjunta. Então, para ser grupo econômico, vamos fazer o checklist? Grupo de empresas pode ser hierarquizado, ou seja, uma empresa mãe manda nas outras, ou não hierarquizado, elas têm laços de coordenação, ninguém manda em ninguém, mas todo mundo atua em sentido, numa direção única. Então, eu tenho um grupo de empresas, eu tenho direção, controle, administração, coordenação, eu tenho que ter essa movimentação entre as empresas e essas empresas têm que atuar de forma conjunta. Eu preciso visualizar um interesse integrado, uma atuação com um objetivo único, certo? Quando eu tenho essa formação de grupo econômico, o TST
diz que eu tenho um empregador único. O que isso quer dizer? Identifico o grupo econômico significa dizer que em caso de inadimplência de qualquer dessas empresas, esse grupo de empresas é considerado como um empregador só. E não precisa que eu tenha trabalhado para todas elas, tá? Eu posso, por exemplo, ter uma empresa A, B e C, ter trabalhado apenas para a empresa A e em caso de inadimplência, eu tenho como empregador único as 3 empresas, então eu posso demandar as 3 empresas. Isso é responsabilidade solidária do grupo. A teoria do empregador único significa dizer que todas aquelas empresas do grupo são consideradas uma só como o meu empregador. E eu tenho vários contratos de trabalho? Não, eu não tenho vários contratos de trabalho. O meu contrato de trabalho é apenas com aquela empresa que eu prestei serviço, mas a responsabilidade pela inadimplência das verbas trabalhistas é de todas as empresas do grupo. A responsabilidade é solidária. Significa dizer que eu trabalhei para a empresa A e a empresa A ficou me devendo salário. A empresa A é formada por um grupo que compõe a empresa A, B, C. Se eu trabalhei apenas para a empresa A, eu nunca fui na sede da empresa B, eu nunca fui na sede da empresa C. Mas elas se associaram em grupo econômico. Como elas se associaram em grupo econômico, são consideradas empregadores únicos. Essas 3 empresas são vistas como empregador só. Para efeito de quê? Para efeito de responsabilidade. A responsabilidade dessas 3 empresas é solidária. Eu posso pedir reparação, eu posso demandar judicialmente apenas da empresa A, posso demandar das 3 empresas e todo mundo é obrigado pela dívida toda. Lembra lá? A responsabilidade solidária não se presume, depende da vontade da lei ou do contrato. Esse caso aqui é por previsão legal. Qual previsão legal? Artigo 2º, parágrafo 2º e 3º da CLT, que diz que quando o empregador único através do grupo econômico, a responsabilidade é solidária de qualquer das empresas. Eu posso demandar as 3 ao mesmo tempo, eu não tenho benefício de ordem, eu não preciso esgotar o patrimônio da empresa A para se voltar para a empresa B, eu posso demandar as 3 ao mesmo tempo ou posso demandar uma só. Isso vai da minha vontade. E depois inserir as outras empresas no processo. Certo? Mas quando eu tenho um grupo econômico, eu tenho teoria do empregador único, súmula 129 do TST. E aí a gente ainda tem mais uma situação que a gente tem que tratar aqui. Vamos considerar que eu fui contratado pela empresa A, que compõe o grupo da empresa A, B e C, certo? Eu tenho um grupo econômico, empresa A, B e C. Eu sou empregado da empresa A, Joãozinho aqui, trabalha todo dia para a empresa A. A empresa B teve um aumento de demanda e não queria, só por um turno e não queria contratar o empregado. Como a gente é um grupo econômico, nossa atuação é conjunta, o lucro é bem-vindo para todas nós, a gente se junta para trabalhar melhor. Eu, empresa A, determino que Joãozinho trabalhe manhã na empresa A e tarde na empresa B. Ainda assim eu tenho 2 contratos de trabalho? Não, ainda assim eu tenho um empregador único. Desde que, salvo que haja uma previsão contratual diferente, apenas pela dinâmica do trabalho, dentro da jornada de trabalho do empregado, não importa que ele trabalhe ao mesmo tempo para as 3 empresas, afinal, o empregador é único. Ele vai ter um só contrato de trabalho. Essa vinculação de 3 empresas é apenas para efeito de responsabilidade. A responsabilidade vai ser solidária. Toda vez que eu tenho um grupo econômico, a responsabilidade é solidária. Não confundam a responsabilidade solidária com a responsabilidade subsidiária. Lembrando, na responsabilidade solidária, eu não tenho benefício de ordem, ou seja, eu demando todo mundo ao mesmo tempo pela dívida toda. Todo mundo responde sobre tudo e sobre a dívida toda. Responsabilidade subsidiária, aí eu tenho um benefício de ordem. Primeiro eu preciso executar o devedor principal, depois, caso ele não tenha bens, eu já tenha
exaurido os bens desse devedor principal, eu passo para o devedor subsidiário. No grupo econômico, eu não tenho responsabilidade subsidiária. No grupo econômico, eu tenho responsabilidade solidária. Posso demandar qualquer uma das empresas do grupo, mesmo que eu nunca tenha trabalhado para ela, e todo mundo responde pela dívida inteira, certo? Eu só preciso qualificar essas empresas como grupo econômico. Lembrando que essa qualificação não precisa ser formal, não precisa estar constituída em holder. O que a gente usa no direito do trabalho é o princípio da primazia da realidade. Eu preciso verificar se a atuação, se a junção dessas empresas atendem aos requisitos do artigo 2º e 3º da CLT e eu tenho configurado o grupo econômico para efeitos das relações de trabalho, certo? Então, essa é a figura do nosso empregador, estruturado nesses 3 vértices: empregador clássico, caput do artigo 2º, empregador por equiparação, parágrafo 1º do artigo 2º da CLT, e o nosso grupo econômico, teoria do empregador único, artigo 2º e 3º da CLT. Ok? A gente fica aqui por hoje, falamos sobre empregador único, empregador, disposições do artigo 2º. Um beijo para vocês, até a próxima aula.